Notebook custo-benefício 2024. Nesse vídeo aqui eu separei uma lista com vários notebooks de diversas faixas de preço, partindo de notebooks abaixo de R$ 2.000 para quem quer um notebook só para trabalho e para estudo, e chegando até notebooks mais potentes para as pessoas que querem rodar jogos mais pesados. Então eu tenho certeza que nessa lista aqui vai ter algum notebook que atende qualquer grupo de pessoa que está procurando notebook, inclusive dois dessa lista aqui a gente utiliza aqui em casa. E para começar essa lista já com notebook abaixo de R$ 2.000 para quem está procurando um notebook apenas para trabalhar e para estudar, eu trouxe o Galaxy Book Go, que eu diria que é um diferencial desse notebook aqui, é que ele carrega com USB-C, e pode parecer bobagem, mas é muito difícil você esquecer o carregador, por exemplo, em casa e no trabalho, e você encontrar um carregador similar que conecte no seu notebook. Com essa questão do USB-C, você praticamente resolve, porque é muito mais fácil você conseguir um carregador USB-C. Como eu falei, ele é um notebook para trabalhar e para estudar, então você não vai rodar jogos nele, nem rodar softwares muito pesados que exijam muitos gráficos, pois ele tem 4 GB de memória RAM, 128 GB de armazenamento, e o processador aqui, a gente tem um Snapdragon 7C Gen 2. E sim, esse é um processador de uma linha de processadores de celular. Provavelmente você já deve ter pensado nisso quando eu falei. Mas esse processador, ele tem sim um bom desempenho, principalmente nessa faixa de preço. E ele é um processador de uma linha de celulares projetados para notebook. Então não se preocupe desse modelo de processador ser o mesmo utilizados em celulares, beleza? E esse notebook aqui, ele fica na faixa de R$ 1.900. Então ele tem um excelente custo-benefício nessa faixa de preço. Se você conseguir economizar um pouquinho, você consegue um notebook com 8 GB, mas esse é um modelo abaixo de R$ 2.000 e você vai ter um notebook que vai te atender tranquilo se você quiser trabalhar, estudar, não vai ficar abrindo 50 abas de navegador com ele, obviamente, mas você consegue utilizar para o uso do dia a dia. E tem um outro aqui que também está nessa faixa de preço, que é o Galaxy VivoBook Go 15. Aqui tem as mesmas configurações, 4 GB, 128 de SSD, o processador, porém, é um Intel i3 N305. Então, se você prefere um processador da Intel, pode ser uma opção melhor para você. E ele também fica na faixa de R$ 1.900 e R$ 2.000. Então é a mesma coisa, ele é um notebook que vai te atender para trabalho, para estudar, porém você não vai conseguir rodar jogos, não vai conseguir rodar software muito pesado, não vai conseguir editar vídeos com ele. Por isso eu recomendo que, se você tem a condição de economizar um pouquinho mais e comprar os próximos dessa lista, eu sugiro que você faça isso. E o próximo da nossa lista, que nós já vamos dar um up aqui, que é o Galaxy Book 4. Ele é o que veio para substituir o Galaxy Book 2, que inclusive o Book 2 é o que eu tenho aqui em casa também. Ele vai estar nessa lista. Ele vem com Core i5, porém é um 1315U, então é um processador superior ao anterior. Ele tem uma tela IPS Full HD, e algo que conta também como vantagem, principalmente, é que ele tem grande parte dele construído em metal. O Galaxy Book 2, a construção dele era toda em plástico, e o Galaxy Book 4 veio aí com esse upgrade, que tem grande parte da construção dele em metal. Então isso é uma vantagem para o notebook. Ele carrega com USB-C também, então mais um ponto positivo aqui. Tem 2 slots de SSD, então você pode expandir o SSD, porém o segundo slot, ele é um de Gen 3, então você tem que ter esse cuidado na hora de expansão. E ele vem com 256 de SSD por padrão, com 8 GB de memória RAM, porém memória RAM soldada, beleza? Esse notebook, ele sobe um pouquinho o preço, porque ele fica na faixa de R$ 2.600. Temos uma outra versão desse mesmo Galaxy Book 4 que vem com um Core i5, então é uma versão superior. Ele tem Core i5 e você encontra ele com até 16 GB de memória RAM. A versão com i5 e 16 GB de memória RAM fica na faixa aí de R$ 3.000. As outras configurações são praticamente as mesmas, porém, como eu falei, é 16 GB de memória RAM, ele é soldado, e o outro é 8, então não tem como você expandir. Por isso que, se você quer para coisas mais pesadas, sugiro pegar já a com 16 GB de memória RAM, beleza? Lembrando que eu sempre deixo os melhores preços que eu encontro na internet na descrição do vídeo. Saindo um pouquinho dessa linha de notebooks, eu trouxe o HP ProBook 440. Esse notebook aqui, ele é um notebook menor do que os anteriores, mas não se preocupe que ele vai te entregar um desempenho bom também. Ele tem uma tela IPS, vem com processador i5 1235U. Lembrando, gente, que quando você fala em U, são processadores focados em eficiência energética, beleza? Então, eles tendem a durar mais a bateria justamente por causa dessa questão do processador otimizado para isso. Aqui a gente está falando de um notebook com 8 GB de memória RAM, porém ele é expansível até 32. Então aqui você já consegue expandir a memória RAM
RAM até 32 GB e ele vem aí com 256 de SSD, ficando na mesma faixa dos notebooks anteriores, entre 2.500 a 2.600 reais. Então, esses notebooks aqui, você já consegue rodar algumas coisinhas mais pesadas, não vai pensar que você vai rodar um GTA com eles, mas você já consegue rodar alguns softwares mais pesados, quem sabe alguns jogos mais leves, e se você quer um para trabalho, para estudar e não se preocupar com nada, pode ser a melhor opção, porque como eu falei, os outros anteriores que eu falei, eles eram 1.900 a 2.000 reais. Aqui com 500 reais a mais, você já compra um notebook que pode ter até 32 GB de memória RAM, você tem um processador i5 e tem 256 de SSD. Então por isso que eu recomendo, se você tem essas condições, de economizar e comprar um desses mais potentes, não pegar aqueles dois primeiros da lista, beleza? Estou sendo bem sincero aqui com vocês. Mas é claro, se você não tem essas condições e tá precisando de um notebook agora, um notebook, sei lá, para você só ler textos, coisas da faculdade, PDF, Excel, estudar só, não tem problema. Então você pode comprar aquele notebook lá no começo da lista. Porém, você tem que entender que se você precisa de um software, sei lá, mais pesado, trabalha com arquitetura, sei lá, designer, você não vai conseguir rodar naqueles primeiros da nossa lista, beleza? Continuando nessa mesma faixa de preço, eu trouxe um que muitos youtubers gostam de fazer vídeo dele, que é o IdeaPad 1i. Esse notebook também vem com processador i5 1235U, vem com 512 de SSD, 8 GB de memória RAM, porém ele tem uma tela TN, que é uma tela mais básica. Um dos diferenciais, no meu ponto de vista, não é tão positivo assim, mas é que ele abre 180 graus. Esse notebook você encontra também na faixa de R$ 2.600 a R$ 2.800. Lembrando que muitas vezes você encontra notebooks que vêm com Linux por um preço mais barato, e eu já fiz um vídeo aqui sobre como você colocar o Windows no seu computador. Então pode ser uma grande chance de você economizar dinheiro trocando o sistema operacional, comprando com Linux e trocando para o Windows. Muitas pessoas fazem isso, pois elas acabam pagando mais barato em notebooks que vêm com Linux, beleza? É só uma ideia aí, não tô dizendo para você fazer isso, mas muitas pessoas fazem esse upgrade aí. E agora, como eu já citei o Galaxy Book 2, eu vou trazer ele aqui pro canal. A versão que eu trouxe aqui é com Core i5 1235U também, 8 GB de memória RAM, 256 de SSD. E esse notebook ele tem uma grande vantagem para mim, que é muito fácil você expandir a memória RAM e o SSD, ó. Você tem essas portas aqui, ó, e quando você quer expandir tanto SSD ou memória RAM, você pode simplesmente abrir uma dessas tampas aqui e expandir sem precisar estar abrindo o notebook para isso. A tela desse notebook é muito boa também, você encontra ele com o i3, i5, i7. A versão com i5 que eu trouxe aqui tá custando hoje R$ 2.900. Eu acredito ainda que vale muito a pena comprar esse notebook hoje. Um ponto negativo aqui, eu diria que é a construção dele, que é feita em plástico, mas não nos atrapalha aqui em casa, beleza? E agora nós vamos dar um pulo para os notebooks, que vamos pegar agora os notebooks gamers, os mais potentes com placa de vídeo dedicada. E o primeiro que eu trouxe aqui é o Lenovo Lock. Ele vem com Intel Core i5, porém é com 12450H. Lembra que eu falei que o era focado em desempenho energético? O H é focado em performance, então ele já é um processador mais focado em alta performance. Ele já vem aí com 16 GB de memória RAM, 512 de SSD e vem com uma RTX 2050. Então esse notebook é para galera que já quer começar a utilizar notebook para jogar jogos mais pesados, para utilizar softwares bem pesados, então é bem tranquilo com esses notebooks aqui. Então ele já vem com Windows 11, uma tela Full HD, uma tela de 15.6 polegadas, porém aqui o preço nós vamos dar um salto agora, que esse notebook já custa R$ 4.084 hoje no momento que eu tô gravando esse vídeo. Lembrando que o preço pode oscilar, tá? Todos aqui o preço pode oscilar. E o próximo notebook gamer, que é um que eu utilizo também, que é o notebook Acer Nitro 5. Essa versão aqui vem com Core i5 13420H, então Core i5 de 13ª geração, vem com 8 GB de memória RAM, pode ser expansivo, sugiro que você expandir, 512 de SSD, uma Nvidia 4050, Windows 11, tela Full HD também. Então assim, esse notebook ele é bem potente, essa placa de vídeo é uma 4050 e ele custa aí R$ 5.300. E para finalizar a nossa lista, eu trouxe um notebook gamer Lenovo Legion Slim 5. Ele vem com i5 também, 16 GB de memória RAM, 512 GB de SSD, uma RTX 3050. Ele tem também a versão com o i7 13700H, então um processador mais potente ainda. Porém com essa versão ele chega perto dos 10K. A versão com o i5
420H, que é a que eu trouxe aqui pra vocês, ela fica aí na faixa dos 6K, beleza? Agora, se você comprou ou tá pensando em comprar um notebook com Linux e quer trocar para Windows, eu vou estar deixando um vídeo aqui onde eu mostro passo a passo como você instalar o Windows no seu computador do zero. Qualquer pessoa consegue fazer isso e é muito simples. Ficou alguma dúvida sobre algum notebook dessa lista aqui? Se você quer saber se roda tal coisa, se você vai conseguir jogar, se você vai conseguir fazer os seus trabalhos, se tem alguma dúvida sobre configuração, deixa nos comentários aqui embaixo. E se você tem algum problema, comprou algum desses, tem algum problema, pode deixar nos comentários aqui embaixo também, que eu vou tentar ajudar vocês aí, beleza? Eu espero realmente que esse vídeo tenha te ajudado. Se gostou, deixa o like, se inscreva, compartilhe com algum amigo seu que tá procurando notebook aí. Por hoje é isso e até o próximo vídeo.